O envelhecimento da população brasileira reforça a importância de ações que promovam saúde, autonomia e qualidade de vida na terceira idade. Nesse contexto, a fisioterapia e a terapia ocupacional desempenham um papel fundamental na prevenção de doenças, na reabilitação e na manutenção da independência funcional das pessoas idosas. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui a Vanina Barbosa, que é terapeuta ocupacional, que vai compartilhar a sua visão sobre a contribuição dessas profissões para um envelhecimento saudável, os principais desafios enfrentados pelos idosos e a importância do cuidado interdisciplinar na promoção de uma vida mais ativa e independente. Vanina, um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde, seja sempre muito bem-vinda. Eu queria começar te perguntando o que é que significa uma fase idosa saudável, uma velhice saudável. Vamos lá, a gente tem várias características desse processo, né? Eu acho que quando a gente fala de saudável, ela é uma autopercepção, né? Porque às vezes o que é saudável para mim, às vezes não é saudável para o outro. Mas o que a gente entende quanto envelhecimento, né, dito como saudável, é aquele sujeito que consegue realizar suas atividades de vida diária, que consegue ter sua mobilidade, né, o seu ir e vir ele é garantido, os acessos à saúde, ele tem o que a gente chama de autonomia, o direito da escolha dele e o direito de realizar as suas atividades, né? Então a gente considera como envelhecimento saudável. Uma pessoa que passou dos 60, mas é independente, Exatamente. consegue realizar as atividades sozinhas, né? E nesse papel, nesse envelhecimento saudável, qual a importância da fisioterapia e da terapia ocupacional? Eu creio que hoje é um dos profissionais que tem um eixo, né, prioritário nesse envelhecimento saudável, né? Quando a gente fala da fisioterapia, a gente está falando de uma capacidade orgânica e funcional para esse sujeito, né? Ele ter força para caminhar, levantar da cadeira, né, fazer suas atividades nesse sentido. E junto com a terapia ocupacional, a gente dá uma funcionalidade, uma significância para isso, né? Porque o terapeuta ocupacional, junto com a fisioterapia, vai fazer com que esse idoso, de fato, tenha a sua autonomia, que é o seu direito de escolha, mas que ele possa, no seu ir e vir, né, fazer suas atividades ocupacionais, ter lazer, né, ter participação social, ou seja, né, ele estar no mundo de maneira saudável e plena para realizar suas ocupações. Que sinais esse idoso dá que ele precisa dessa orientação, dessa ajuda desses profissionais? Bom, a gente começa a perceber aquele idoso que tinha sua capacidade, que fazia muitas atividades, né, que era super ativo, não necessariamente só trabalhava, mas aí chegou a aposentadoria, ele foi perdendo o interesse em algumas atividades, ele vai tendo queixas de dor, né? Ele não consegue mais fazer as suas caminhadas a longo prazo, né? Vou pegar um ônibus, vou dirigir o meu carro, vou ali, né, na igreja, vou comprar alguma coisa. Essas atividades começam a ser reduzidas e o idoso começa a ter o que a gente chama de isolamento social. Então a gente precisa prestar atenção quando esse idoso também muda de comportamento. Quero um idoso mais tranquilo, né, no sentido de comportamento, e de uma hora para outra você pergunta algo, ele se irrita, né? Que as pessoas até dizem, mas meu pai ou a minha mãe ou a pessoa que está no cuidado ali na diária com essa pessoa diz assim, mas ele era tão tranquilo, né? Ele tinha um comportamento tão bacana, né? Era uma pessoa menos irritada. Então, mudanças bruscas de comportamento, queixos de dores frequentes, as quedas frequentes em casa ou onde ele está, o deixar de fazer atividades que para ele era significativo e importante, são sinais que a gente precisa começar a observar esse idoso que está precisando, né, de uma ajuda mais especializada. Entendi. Vanina, a partir de que idade a gente tem que se preparar para envelhecer bem? Bom, segundo os autores, a gente envelhece quando nasce. A partir disso, a gente já tem um cuidado, um processo, né? Porque cada dia a gente vai no desenvolvimento e a gente acaba, né, vendo que a gente está envelhecendo. Porém, quando a gente chega ali entre os 35 e 40 anos, os geriatras já falam que a gente deveria procurar um geriatra, né, que é o médico especialista, né, nesse envelhecimento. Então, porque ele vai dar um norte aí de planejamento. A gente tem uma boa prática de atividade física, a gente tem uma boa alimentação, tem uma boa participação social, a gente fala muito em alimentação e atividade física. Porém, hoje a gente tem visto nos principais estudos que a convivência e a participação social é o que garante esse envelhecimento mais saudável. Porque se eu tenho um outro para partilhar, eu tenho uma rede de apoio e eu não fico isolado, eu automaticamente vou compartilhar do alimento, aquela, né, aquela turma que chega para cozinhar uma comida bacana, para receber os filhos, né, os netos ou os amigos que assim fazem, participar de outras atividades, né, que a gente tem a característica, né, vai já falar do mito do idoso que gosta de dançar, né, e a gente está no Ceará, e, né, o nosso bom e velho do forró.
Então, a participação social, mais uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, isso garante que a gente vai ter um envelhecimento a longo prazo, né, de maneira saudável. Falando de atividade física, qual é a atividade física que não pode faltar? Eu acho que hoje, assim, aí bem como terapeuta ocupacional, a gente primeiro precisa entender quais são as atividades que são importantes e significativas para essa pessoa. Né? Eu tenho que querer também fazer, porque às vezes a motivação ou a falta dela, eu posso até gostar, mas eu não estou tão desmotivada e eu acho que eu não vou conseguir fazer, que eu acabo não fazendo atividade. Aqui a gente tem espaços como as praças, né? A gente tem os espaços externos, que a boa e velha caminhada, que ela é muito democrática, né? Porque nem todos os idosos vão ter acesso, por exemplo, a uma academia, né? Vão conseguir pagar essas atividades, né, de maneira rentável. Mas eu tenho as praças, eu tenho as academias da saúde, né? Que são aquelas que ficam na praça. Então, são atividades que esse idoso pode fazer e que vai garantir também essa questão da autonomia dele. A ordem é não ficar parado, A ordem é não ficar parado. Pagando de graça, tem que se movimentar. Exatamente. E falando de alimentação, que alimentos são recomendados para que a gente chegue na velhice de forma mais saudável e quando a gente alcança a velhice, a gente continue saudável? Bom, quando a gente fala de alimento, a gente tem um nutricionista que é o nosso especialista, né? Porém, esse acesso não é para todos nós. Mas, enquanto profissional de saúde, a gente pode fazer aquela orientação básica, né? Então, a redução do sal, a redução da gordura, né? A gente sabe de comidas, né? As frutas da época, né? Porque às vezes a gente sabe que, dependendo da época, essa questão do mercado, ele se torna um pouco mais caro e não é acessível para todo mundo. Mas a gente tem as frutas, né? Da própria região. Quem mora no interior sabe que tem a economia solidária, né? A economia, a agricultura alimentar, que a gente pode comprar o alimento ou plantar o próprio alimento, né? Ali a banana, o milho, né, que são alimentos muito regionais. Então, também a gente orientar esse idoso a diminuir, né, o processo de sal, porque não é o sal que dá sabor, né? Às vezes o tempero é muito mais saboroso, aquele velho bom combinação entre alho e cebola é o que dá o gosto da comida, não é o sal, mas a gente acha que é o inverso. Que é o sal, né? A questão da gordura, às vezes no interior eu tenho lá a boa e famosa banha de porco, né, que eu posso ter um pouco saudável e me dar essa alimentação menos gordurosa no sentido industrializado, mas se eu tenho aquele industrializado, tenta diminuir um pouquinho, né? A questão da manteiga, né, das gorduras, os processados que os nutricionistas nos indicam, que a gente tem que comer comida mais viva, né? E a gente está comendo muito processado, que é só chegar na prateleira do supermercado, abre lá e come, mais né? fácil, mais prático, né? Então, as comidas vivas, vamos dizer assim. Entendi. Né? E coloridas também, coloridas. Né? A velhice é uma fase da vida que envolve muitos mitos, né? Quais são esses principais mitos que a gente precisa desmistificar? Tem um que a gente escuta muito, né? Ah, eu estou perdendo a memória, eu estou me esquecendo. O ato de esquecer, ele não é necessariamente na velhice. Todos nós esquecemos, né? E nessa vida acelerada que a gente acaba esquecendo muito mais, porque a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Outro mito que a gente tem, e aí eu vou tocar num assunto bem tabu, é dizer assim, idoso não namora e não tem atividade sexual ativa. Né? Porque a gente também cria o mito que os idosos são pessoas assexuadas, são pessoas que não têm desejo, são pessoas que não podem se relacionar, né? Que sempre a gente escuta, é a velhinha assanhada e o velhinho assanhado. Aí a gente está entrando numa seara da moral, né? Tem dos preconceitos, dos crimes, né? Eu não estou entrando nessa seara. Mas o idoso, sim, ele tem a capacidade de consegue tudo, viver né? tudo. Se tiver saúde... Se você permitir que ele tenha participação social, que ele frequente, que ele diga o que deseja, que ele pode fazer o que ele quiser dentro daquilo que é estabelecido, né? Moralmente ou aí. Nesse sentido, a gente não entra nesse. Mas a gente tem muitos mitos. Eu acho que esses dois estão dentro do campo que é para todos nós, enquanto sociedade, né? Mas que a gente sempre escuta. Né? Eu estou esquecendo, fulano está esquecendo, estou ficando velho. Né? Eu deixei de ter desejo ou de me relacionar com outro, também estou ali envelhecendo. Não, isso faz parte da pessoa. E o esquecimento uma pessoa nova também pode ter, às vezes, falta de uma vitamina, uma B12 que está baixa, é algo mais específico que pode ser tratado. E o nosso dia a dia. Hoje, se a gente for pensar, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem muitas atividades. Então, uma hora ou outra, a gente acaba, não é esquecendo. A gente tem que ver a diferença entre esquecer e falta de atenção. Sim. Então, a gente tem muito mais falta de atenção do que falta de memória. Se eu não absorvo a informação, por conta que eu não tenho atenção,
automaticamente eu não vou ter informação no meu cérebro para eu ter memória. Entendi. Então, uma coisa está também relacionada à outra, né? Nina, uma coisa que chama muita atenção nos idosos é a questão da queda da própria altura, né? Você, sim, como profissional do IJF, recebe diariamente lá a unidade muitos idosos que caem na própria altura, sim, né? Que escorregam. Então, como é que é? Essa é uma preocupação para essa população? Sim. Hoje a queda, ela tem um índice alto e ela também é um índice de mortalidade, né? Então, cair também pode levar esses idosos a óbito. É recomendado que o idoso não caia mais de 3 vezes ao ano. Se ele cai mais de 3 vezes ao ano, ele tem um risco grave de consequências, inclusive a óbito, que a gente chama de idoso caidor. E hoje, como profissional do IJF, que inclusive sou na unidade da geriatria, praticamente todos os leitos, todos os dias, a gente tem idosos e idosos cada vez mais graves. E essas quedas são aonde? Em casa. Não é na rua, né, que a gente vê a maioria das quedas. Em casa é o maior índice. Que cuidados a gente tem que ter com nossos idosos em casa? A gente primeiro tem que prestar atenção nessa ambiência, né, como é essa casa. A gente percebe que as casas de hoje, além delas serem pequenas, elas têm, como a gente diz no bom cearense, muita amontoada de coisa. Eu tenho móveis com quina, eu tenho um tapete em tudo quanto é canto, né? E normalmente a casa, quais são os 2 lugares principais? O banheiro e a cozinha, né? Porque a cozinha eu estou ali manipulando o alimento, eu estou na cozinha e aí eu molho o chão. E o idoso não prestou atenção, que caiu alguma coisa, ele vai lá e escorrega. As boas chinelas que os idosos usam, né? Que aí a gente... Chinelinha de sola, é bom evitar, aí, né? A gente pede, se for de sola, ela tem o que a gente chama de arriata, que são uma sandália que ele não... Se ele topar essa chinela, não vai sair do pé dele. Então, a retirada de tapetes em todos os lugares da casa. Se quiser ter tapete, ele de fato ele seja fixo ao chão, que a gente não passe e escorregue. Ver as quinas, né, dos móveis, se for possível. Observar se o chão está molhado. Se no banheiro você conseguir colocar as barras, não precisa ser aquelas barras, né, de alumínio, aquelas que têm alto valor. Caso você possa, você faz... Mas eu posso fazer uma barra, né, com cano PVC, adaptar, boto, né, lá madeira, um cimento dentro para ela ficar mais resistida e colocar na altura que eu possa, que o idoso tenha onde se sustentar para levantar do sanitário. O banheiro é uma área que preocupa muito, né? É onde a gente tem mais queda. Botar um pisozinho antiderrapante. Antiderrapante, ou se eu tenho uma pia mais próxima, né, do sanitário, porque a pia é um suporte, né, para ele levantar, ter a barra na frente desse sanitário, no chuveiro tem uma barra, ou ter uma cadeira, né, que seja confortável para o idoso levantar, mas ter cuidado para ela não escorregar na hora que ele levantar, porque o piso está molhado. Então, a gente tem pequenas adaptações que às vezes não são caras, de alto custo, que todas as casas a gente pode estar fazendo relacionado a isso, e a prevenção de queda ela é super importante. Uma vez o idoso caindo, a recuperação desse idoso ela é mais demorada, né, do que a pessoa mais nova? Depende muito, né? Depende muito que a gente começou na entrevista história, do envelhecimento saudável. Se esse idoso não tem tanta comorbidade, né, o que seria isso? Ele não é hipertenso, ele não é diabético, ele não está desenvolvendo processo demencial, ele não tem essas comorbidades, a recuperação dele está dentro do que a gente espera. Faz a cirurgia, passa 3, 4 dias ainda no IJF e vai embora. Porém, o que acontece? Que aí eles caem várias vezes, na casa, na rua. Quando chega ali, né, na 3ª, 4ª queda, eles acabam tendo a queda que fratura, que normalmente é a fratura do colo do fêmur que a gente fala. Então, se eu tiver profissionais lá na atenção básica, ou profissionais que esse sujeito consiga pagar uma academia, fazer a fisioterapia, ter um terapeuta ocupacional, ter uma rede de suporte, isso eu posso prevenir que ele chegue ao hospital, porque eu faço atividades de força, de mobilidade, de cognitivo, tem uma alimentação saudável, isso me garante que ele não chega ao hospital. Então, a queda, ela é algo prevenível. Ele não é um adoecimento que a gente não consiga deixar de acontecer. Ela é possível deixar de acontecer, mas a gente tem que ter as políticas públicas, né, e fortalecer e fazer uma rede de suporte de profissionais para que esse idoso não venha a chegar na unidade hospitalar, porque a gente sabe que idoso interna
ele tem uma consequência de intercorrências outras e ele pode vir a óbito, por exemplo. O terapeuta ocupacional ele pode ajudar nessa prevenção em que sentido? Passando a atividade física recomendada, fazendo com ele a atividade física? Além disso, eu acho que tem uma coisa que no idoso a gente precisa começar a pensar, que é as questões cognitivas e as atividades sociais de participação. Né? Porque quando eu falo de movimentação, de fortalecimento, eu posso ter o profissional da educação física e o próprio fisioterapeuta. A alimentação eu tenho um nutricionista, né? Que a gente pode estar fazendo essa conversa interprofissional. O TO ele vai para a casa do sujeito, adaptar essa casa para prevenir essas quedas. Eu trabalho a parte cognitiva e funcional desse idoso para ele manter suas atividades domésticas e de casa de maneira prevenível que ele não possa cair. E eu também faço a garantia dele participar dessas atividades, né? De ir para uma praça, de ir para a sua igreja, de manter suas relações sociais para que ele também possa fazer a prevenção da queda e garantir também que ele vá para os outros profissionais, né? Que ele faça lá a sua fisioterapia, vá para o profissional da educação física, né? Nesse sentido. E nesse processo, a família é fundamental, né? Para ajudar nisso. Total, porque, como a gente conversou logo no início, para manter o envelhecimento saudável, precisa ter participação social. Então, um dos lugares da sociedade que a gente tem é a família, é a casa. Né? E muitos idosos caem, adoecem, porque essa família é extremamente vulnerável. Ele não tem o suporte. E muitas vezes é o próprio idoso que mantém essa casa. Então, tudo que ele tem de renda, tudo que ele construiu, às vezes vai ficando para esses filhos que saíram, voltam, né? Tem uma série de questões. Mas, no geral, a família é que estimula, que organiza a rotina, que acompanha esse idoso, que faz junto com ele, né, uma prática de atividade física, que faz aí uma alimentação que seja compartilhada. Então, a família, eu chamo que é o terceiro elemento importante para que esse idoso, dentro do tratamento, né, desse envelhecimento saudável, esteja ali ativamente presente com ele. Tá aí. Também. Tá certo. Qual a mensagem final que você deixa aqui para a nossa população em relação ao nosso assunto? Bom, então vamos lá, que vocês olhem para a velhice de vocês, né, e do que vocês estão cuidando, e que tenham esse respeito e a participação social desse idoso. Garanta, né, que de fato ele possa ter sua velhice garantida a longo prazo, até onde for necessário. É isso aí, eu já estou me preparando para minha velhice. Eu também. Que eu já passei dos 40. Graças a Deus consegui entrar na academia, que era uma luta Muito minha, bem. que eu protelava muito. Eu estou nessa parte. Porque eu e a atividade física, a gente sempre é uma deixa relação, pra lá. né, de amor e ódio. É às verdade, vezes. mas tem que fazer. É o mal necessário. É o mal necessário. Obrigada, De Vivanina, nada. pela participação aqui no Papo Saúde. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada e até outras vezes. Fica a mensagem de que envelhecer com qualidade de vida é resultado de cuidados contínuos, prevenção e acesso a profissionais qualificados que contribuem para a manutenção da autonomia, da funcionalidade e do bem-estar em todas as fases da vida. Muito obrigada pela sua participação e até o nosso próximo Papo Saúde, se Deus quiser. Tchau, tchau.